A Jo pode me ajudar, que a memória dela é muito menor do que a minha. Mas mais ou menos. Quando o Palmeiras é eliminado da Libertadores no ano passado, pro Boca, existia esse discurso de que naquela janela já do meio do ano passado, né? O ano retrasado. Ainda é passado, né, João? Quase retrasado. Quase retrasado. Faltam 2 dias. Ai, gente, pra mim, cara, pra mim já tô em 2025. Já tá em 25. Não, a gente tá indo em 24, falta um diazinho só. Aquele discurso era da Leila de que realmente não ia mais investir alto em contratações. Eu lembro que até Abel Ferreira já ficou chateado. Também a torcida, né? A torcida ficou muito, verdade. Ela protestou, né, na verdade. Que não ia investir alto assim em 23, né? E que agora aquele era o perfil de Palmeiras. Então, gente, foi ano passado, retrasado. Vocês estão me confundindo toda. Caiu pro Boca em 2023. Então nós estamos em 24. A gente está em 24 ainda. Ai, gente. Então, tudo bem. Essa semana entre Natal e Réveillon, a gente não sabe que dia que a gente está na semana. Eu tô perdida nos anos todos. Né? Mas hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro de 24. Agora, ô Jô, sem brincadeira agora, mas o Palmeiras, ele deu uma segurada, pisou no freio nesse investimento. A Abel até, às vezes, reclamou um pouquinho, né? Especialmente no início desse ano, enfim. E acho que o Palmeiras se deu conta que para competir nesse cenário do futebol brasileiro que vai se desenhando, competir Libertadores, né, competir pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão, tem que gastar. Tem que ter jogadores assim que subam a régua, porque tá muito difícil competir. Não, e o Palmeiras vendeu super bem os jogadores, né? Sim. Olha. Tem revelado atletas, né? O nível de negociação do Palmeiras. O Palmeiras vende o Danilo, vende bem o Danilo, vende o Endrick, vende o Estevão, entre outros que renderam... É que assim, a gente está falando de quantias absurdas, né, quando a gente fala desses jogadores, principalmente o Endrick e o Estevão agora. Mas ao longo do ano, o Palmeiras foi fazendo bons negócios também. Acho que teve um atacante que eles também vendem, o próprio John que vai para o Bragantino. Então, eles têm se movimentado muito bem no mercado e trazido jogadores tentando gastar, pelo menos esse ano foi isso, né? Tentando não gastar tanto. Agora o perfil é gastar muito. E eu acho que é para acompanhar seus grandes rivais, que estão fazendo altos investimentos. E o Palmeiras acabou de firmar o seu contrato de patrocínio Master, que é ainda maior do que a antiga patrocinadora, que é uma das empresas administradas pela Leila. Então o Palmeiras vai ganhar mais dinheiro com o patrocinador também, e a Leila já se mostrou disposta a gastar mais para que o Palmeiras continue, né, volte a vencer, ter anos tão vitoriosos como foram 2020, 2021, 2022, enfim, que o Palmeiras ganhou. 2020 para 2021 é que, enfim, a Libertadores acabou sendo no ano seguinte, mas, enfim, né, na temporada de 2020. Então, ela foi muito assertiva em relação a que o dinheiro não vai ser problema dessa vez. E o Palmeiras está sendo muito agressivo, muito agressivo. Eu estava assistindo a Premier League, vi o Andréas Pereira jogando no final de semana, deu até assistência para gol, e eu pensava, será que o Palmeiras vai conseguir tirar ele de lá, rapaz? Porque o cara é titular. Né? A gente não está falando de um jogador que, de repente, não estou tendo oportunidades aqui na Europa, quero voltar. Não, o Palmeiras está tentando tirar um jogador titular da Premier League. Né? Então, e tá em cima, a proposta existe, não é sondagem como outros nomes que a gente pode falar do mercado, não, a proposta existe. O atacante que você estava tentando lembrar, o Luiz Guilherme, né? Que o Palmeiras Luiz Guilherme também, Guilherme, mas não é só ele, teve mais um, mas o Luiz Guilherme também. Você vê a quantidade de jogadores importantes que o Palmeiras tem? É uma safra boa. E eu acho que esse olhar para a base é um olhar muito valioso mesmo, porque é a melhor base do país e é uma base que é rentável há muito tempo, né? Só que, e eu acho que desde a chegada do Abel, esse processo ele vem sendo bem feito no sentido de a gente precisa de uma consistência de elenco, a gente precisa de uma base de elenco e que esses garotos vão subindo, eles vão participando aqui do elenco, não para serem protagonistas, mas para comporem o elenco, para fazer essa transição de forma saudável e entrar na vitrine também, porque vários deles já são vendidos na base, sobem para o profissional, jogam mais um pouco e viajam, mas muitos deles também acabam tendo um olhar mais interessante e de venda maior quando eles estão na vitrine do futebol profissional. Então, assim, é um olhar que realmente ele se sustenta e se sustentou durante muito tempo. Só que nas 2 últimas temporadas, o que a gente viu foram jogadores da base já vendidos tendo que ser protagonistas. A gente não viu um equilíbrio de protagonismo como
como a gente viu no G5, no top 5 dos times, né, que estavam realmente disputando alguma coisa no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Existia uma variação de protagonismo que no Palmeiras não estava acontecendo. Então, a partir do momento que você acaba conseguindo segurar nos anos anteriores, mas que você vê que essa competitividade, o Palmeiras não estava mais competitivo. A última temporada do Palmeiras foi uma temporada muito difícil. Claro, ela tá maluca porque o Palmeiras foi até a última rodada brigando por título do Campeonato Brasileiro. Mas a que custo, jogando sozinho o Campeonato Brasileiro durante mais de um mês, comparando com seu concorrente direto, que era o Botafogo, que estava disputando ainda uma Copa Libertadores, e pensando em Mundial, em Campeonato Brasileiro, porque tinha uma vantagem. Então, assim, eu lembro que antes da janela de transferência abrir, eu estava dando opinião para o GE falando sobre isso. O Palmeiras, para acompanhar, o Palmeiras ficou para trás nessa temporada. Para acompanhar, precisava ser agressivo no mercado. Precisa trazer protagonistas, precisa reequilibrar o elenco. E eu acho que não é só porque não estava mais dando certo, é porque muitos desses jogadores são multicampeões nesses últimos 4 anos com o Palmeiras. Então, vários deles já deixaram muito pro Palmeiras. E, às vezes, precisa mudar de ares mesmo. Não tem mais o que entregar. Não tem mais, dentro dessa rotina, algo muito interessante assim de ser feito. Então, tem que trazer sangue novo, tem que trazer peça nova, tem que trazer variação pro Abel também. Isso é um ponto importante que você traz, Rafa, porque para oxigenar é difícil para o Palmeiras, porque para manter esse elenco, o Palmeiras renovou contratos e ofereceu salários altíssimos, para não correr o risco de perder esses jogadores que eram os pilares do time. Eu tô falando de Zé Rafael, tô falando de Rony. Então, também tem esse lado, Veiga. Tá? O Veiga, Gustavo Gomes, todos eles receberam proposta. Todos eles foram assediados por clubes do Brasil e fora do Brasil. E o Palmeiras falou, não, eu não abro mão de nenhum de vocês. Ó, salário é tal, vamos renovar contrato. Então, nessa hora que talvez a leitura seja essa, olha, vamos mudar um pouquinho, fica difícil. Porque às vezes o jogador até tem vontade de mudar. Vamos pegar o Zé Rafael, que era o nome da vez, que foi debatido bastante nas últimas semanas, que o Zé Rafael queria até mudar a forma de jogar, queria voltar ao estilo que ele jogava no Bahia. Um jogador pisando mais na área, sem tanta obrigação de marcação, até pela questão crônica que ele tem nas costas, né? Então ele queria passar por essa readaptação. Quando ele vê o que ele tem no Palmeiras, ele muda de ideia. Quando os clubes se interessam pelo Zé Rafael e veem um salário que ele recebe, os clubes também têm dificuldade para tirar esses jogadores do Palmeiras. Então, por isso que a gente está vendo o nome do Rony, que está como negociável, mas que vai ter dificuldade, porque ele tem um contrato mais longo e um salário alto. Porque em algum momento o Palmeiras valorizou esses jogadores e a importância de todos eles no processo. E agora, para você passar por essa oxigenação, né? E trocar as peças, a dificuldade é essa. Porque o jogador está confortável também com o contrato e com o salário. Ele vai sair para ganhar menos? Claro que não. Ele vai sair para um contrato menor? Não vai também. Então, só que na temporada passada já dava sinais de que alguns jogadores já estavam num desgaste. Né? Na temporada que quem bota a bola debaixo do braço, que aí sim... Não, que aí é temporada Mas aí o time passada. Ganha o Campeonato Brasileiro. Só que aí ganha o Brasileiro, exatamente. Mas eu acho que Perdão, Luciano, pode falar. Essa mudança de perfil de contratações, para mim, é a chave, porque de 23 para 24, em termos de compra de direitos, as duas grandes aquisições do Palmeiras foram Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues. Bruno que mal jogou por causa de lesões. Machucou 2 vezes o Bruno Rodrigues. Jogadores na faixa de 6, 7 milhões de euros. Hoje o Palmeiras já tem um jogador contratado de 12 milhões de dólares, o Facundo, já tem um jogador de 18 milhões de euros mais 2, que é o Paulinho, e tem, como a Joana falou, uma proposta de 20 milhões de euros na mesa pelo Andreas. Então, claramente, houve uma mudança de perfil. E com essa queda técnica de alguns desses pilares, né, Rony, Zé Rafael, o próprio Gustavo Gomes, pilares desse Palmeiras super vitorioso, claramente tiveram uma queda técnica. Então, o Palmeiras percebeu e, claro, com a receita que entrou muito pela venda dos garotos, Hendrick e Estevão principalmente, mas outros como Luiz Guilherme, o Palmeiras decidiu, nesse momento, com essa queda e com essa técnica e com essa receita, falar, olha, preciso trazer jogadores mais prontos, que era uma crítica muito constante a essa diretoria do Palmeiras, até aos jogadores que o Abel buscava,
o perfil de jogadores que o Palmeiras ia no mercado. E agora o Palmeiras claramente... Claro, o Facundo não é exatamente um jogador pronto, mas um jogador caro. Vamos ver o que ele vai entregar. A gente já viu o Felipe Anderson na janela de meio do ano que não rendeu. Maurício. Eu acho que o Felipe Anderson, a Joana falou sobre o Facundo ser substituto do Estevão. Eu acho que o Felipe Anderson na direita no segundo semestre, que era como ele jogava mais na Itália. Exatamente, Eu posso estar sendo otimista demais, mas eu tenho esperança